Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Iniciamos a nossa Eucaristia do domingo, do 22º domingo do tempo comum. E hoje no Evangelho o Senhor vai ter um pequeno confronto com São Pedro, com Pedro, que confiava no reino deste mundo e não era capaz de ver aquilo que Jesus Cristo anunciava, o reino do Pai Eterno. Enviamos uma saudação a todos aqueles que nos acompanham em casa, sobretudo os doentes. Celebramos a nossa Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, da cidade de Kingston, Ontário, do Canadá. Somos uma comunidade criada, sonhada, amada pelos imigrantes católicos de língua portuguesa. E assim continuamos ao longo destes últimos 40 anos, até que Deus nos permita, até que Deus nos ajude a viver neste mundo o reino que Jesus Cristo anuncia e que hoje no Evangelho vai ser muito frontal com São Pedro. E neste sentido tomemos consciência dos nossos pecados e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes de pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz à terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós adoramos, nós glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Oremos. Deus do universo, de quem procede todo o dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome, e estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom e protegei com solicitude esta vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Jeremias. Vós me seduzistes, Senhor, e eu deixei-me seduzir. Vós me dominastes e vencestes. Em todo o tempo sou objeto do escárnio. Toda a gente se ri de mim. Porque sempre que falo é para gritar e proclamar violência e ruína. E a palavra do Senhor tornou-se para mim ocasião permanente de insultos e zombarias. Então eu disse: não voltarei a falar nele, não falarei mais em seu nome. Mas havia no meu coração um fogo ardente, comprimido dentro dos meus ossos. Procurava contê-lo,
mas não podia. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém, sofrer muita parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, que tinha de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a contestá-lo, dizendo: Deus te livre de tal, Senhor, isso não há de acontecer. Jesus voltou-se para Pedro e disse-lhe: Vai-te daqui, Satanás. Tu és para mim uma ocasião de escândalo, pois não tens em vista as coisas de Deus, mas dos homens. Jesus disse então aos seus discípulos: Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Por quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Na verdade, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua vida? Que poderá dar o homem em troca da sua vida? O Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Palavra da salvação.
Caríssimos irmãos e irmãs, neste 22º domingo do tempo comum, permitai-me que eu comece por saudar as famílias dos nossos irmãos que ao longo dos 40 anos pertenceram à nossa comunidade e também sonharam connosco a edificação desta igreja e da Estol, e que já partiram. Em 93, Elísio Cabral Ponte. Em 94, Maria Santa da Costa. Em 2006, Manuel Melo. Em 2011, Antero Bentecourt. Em 2014, Lucília Adelaida Feto. E 2017, António Cabral. Para ele, confiamos ao Senhor a nossa oração e saudamos as suas famílias neste domingo. Hoje o Evangelho continua a ser de São Mateus, capítulo 16, versículo 21 a 27. São Pedro recebeu o primado, e nisto ninguém tem dúvidas. Historicamente não há dúvidas que São Pedro recebeu o primado de Jesus Cristo. Ele é o primeiro dos apóstolos e deve pastorear o rebanho de Cristo, que é a sua igreja. A ele foram dadas as chaves do reino dos céus. O evangelista faz-nos participar deste alegre acontecimento na semana passada. Jesus confiava na semana passada as chaves do reino a Pedro. Hoje, dando continuidade ao relato que ouvimos no domingo passado, Jesus faz o primeiro anúncio da sua paixão e morte. E vemos logo a reação de São Pedro, que tinha recebido o mandato no domingo passado. E presenciamos a reação de Jesus e aprendemos que os seguidores de Jesus renunciam a si mesmos e carregam a sua cruz. Jesus anuncia a sua paixão, morte e ressurreição. Isso deve acontecer em Jerusalém. Pedro reage. Deus-te livre disso. Que isso não te aconteça. O amor por Jesus, sem dúvida alguma, da parte de Pedro, era qualquer coisa inquestionável, mas da perspectiva humana, da perspectiva do mundo. Pedro tinha dito que Jesus é o Messias no domingo passado. O que significava isso para Pedro? E é o processo de Pedro que nós acompanhamos no Evangelho. Certamente Pedro pensava num Messias sofredor, rejeitado, cuspido, crucificado. Não pensava nesse Cristo. O mesmo Jesus que antes chamara Pedro de pedra, sobre a qual a igreja estava sendo edificada, chama-o agora de Satanás, porque as coisas do mundo perturbam a visão de Pedro, de ver aquilo que Jesus queria verdadeiramente. Pedro não estava pensando nas coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. O pensamento de Pedro era mundano. Ele tem que aprender a renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus como discípulo. Jesus manda Pedro ir atrás dele, que é o lugar de quem segue o Mestre. Uma das coisas que nós podemos meditar é o que é que Pedro teria para levar reprimendas, humilhações públicas diante dos outros apóstolos, e recomeçava, levantava a cabeça e recomeçava, e continuava a seguir Jesus Cristo. E o Pedro é um modelo do cristão, que é difícil. Nós estamos num mundo que Deus criou, uma sociedade organizada por nós, homens e mulheres, uma sociedade que às vezes nos coloca certos rótulos, e atualmente, presentemente, até é uma sociedade que eu chamaria chata, aborrecida, não se pode dizer nada, somos mal interpretados, mesmo dentro das famílias.
Hoje, o pai não tem direito a dizer nada ao filho. A mãe não tem direito a nada. E isto passa-se na própria sociedade. E depois é só rótulos. E os rótulos mais comuns é capitalista, neoliberal, socialista, comunista, democrático, antiquado. É só rótulos. E nos últimos 20 anos, nós estamos a viver numa sociedade aborrecida, chata. Temos medo de tudo, da nossa interpretação das nossas palavras. E isto tem objetivos. Isto tem objetivos. Porque quem usa estas palavras quer um mundo com seus valores, que às vezes contém muito veneno. E por isso colocam rótulos. A Igreja Católica, meu Deus, os rótulos para aí vão. E nós temos que continuar a ser fiéis como Pedro. Nós, esta semana, estamos a celebrar a novena da festa da Assunção de Cristo dos Milagres. No próximo sábado, iniciaremos às 2h da tarde a abertura para que toda a gente visite a capela da Assunção de Cristo dos Milagres, vivendo a nossa festa de uma forma diferente. E a consultar os livros, verifiquei que a imagem da Assunção de Cristo dos Milagres chegou a dia 5 de setembro de 1981, que era sábado, e o próximo sábado é sábado. Portanto, foi benzida no dia 5 de setembro de 1981. E a festa foi a 6 de setembro de 1981. E é um motivo para nós darmos graças a Deus por estes anos de história. Também nós, também os nossos imigrantes, os primeiros a chegar, somos como Pedro. Tantas humilhações, às vezes tantas incompreensões. Certamente muitos de vós não contavam, era agora no fim da vida, ou no fim do projeto de vida, às vezes até dentro da própria família. Eu, como padre, não me atrevo a dizer nada a nenhum dos meus irmãos, a ninguém da minha família. Não me atrevo, não tenho coragem. Portanto, mas temos que continuar fiéis aos nossos princípios e dar graças a Deus. E para terminar, eu depois quero que vós contempleis bem a imagem da Assunção de Cristo dos Milagres que está em Kingston. Não é uma cópia da imagem dos Açores, porque essa tem 1000 anos mais que a nossa. Só que o artista que a fez, e foi feita na Escola de Braga, de madeira, uma peça bonita, muito rica, não quis copiar. E é a imagem que nós temos na nossa igreja que se parece mais com os portugueses, com os imigrantes portugueses. E para o futuro, eu espero que os filhos dos portugueses vejam isto. Não é uma cópia. Eu tenho apreciado imagens aí que estão mesmo no Canadá, noutras igrejas, e tentou-se mesmo os olhos copiar a imagem que é um homem mais do Oriente. A nossa imagem tem características, traços muito específicos. É um imigrante. Se olhares para a coroa vem até ao pé dos olhos, porque nós temos a cabeça mais baixa. Eu, se me colocasse a coroa que Jesus tem, vinha para cima dos olhos. E o artista, que foi muito feliz, e temos que lhe dar os parabéns, que eu não sei se foi dialogado com os portugueses à altura, eu não estava cá, mas certamente com o par, com o Dr. Pires, deve ter sido dialogado. Foi uma ideia tremendamente feliz, uma ideia bonita, porque esta imagem tem características muito especiais. Fala dos imigrantes portugueses e vai ficar cá a falar de nós. A cabeça do Santo Cristo que temos ali é assim achatada como a minha, perdoai-me, porque nós somos, a nossa estrutura do crânio é diferente. E às vezes não reparamos nestes pormenores, mas é uma imagem muito, muito original. Portanto, como digo, foi
foi construída em Braga, na Escola de Braga, e que é uma ideia que nós temos que ir sublinhando para que apreciemos verdadeiramente e falemos aos mais novos. Esta imagem que temos aqui em Kingston é uma imagem que fala do imigrante que aqui chegou, cheio de sonhos, cheio de fé, que fiel a Deus, que fiel à família, ao trabalho, que olhava para o futuro. É a imagem daquele Senhor Santo Cristo. Todas as outras imagens que temos na igreja são mais ou menos comuns. O João Paulo II foi feito agora, mas se olharmos para ele, é um polaco. Aquela imagem do Senhor Santo Cristo, eu quando olho para ela, estou a ver os portugueses. Estou a ver o homem português, trabalhador, amigo da família, lutador, que não vacilava facilmente. E eu convido-vos durante os próximos tempos a olhar bem para ela, porque ela diz muito de nós. Ela tem escrito muito daquilo que nós somos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado e padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e sobre a vida. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho, durado glorificado. Ele falou por os profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, supliquemos ao Senhor que inspire as nossas orações e nos faça sentir sede de Deus, como terra ressequida e sem água, pedindo com fé: Senhor, vinde em nosso auxílio. Para que os bispos, os presbíteros e os diáconos busquem apenas no Senhor a sua glória e não se envergonhem da cruz do Salvador. Oremos, irmãos. Para que os chefes dos povos e nações respeitem a dignidade de toda a pessoa humana, rica ou pobre, honrada ou desconhecida. Oremos, irmãos. Para que os fiéis não se conformem com este mundo, para que se deixem transformar pelo Espírito e descubram o que é perfeito e lhe agrada. Oremos, irmãos. Para que os monges, os religiosos e as religiosas sejam como os profetas de Israel e que se deixaram seduzir pelo Senhor. Oremos, irmãos. Para que os membros da nossa comunidade paroquial tenham sede de Deus e da palavra e encontrem no Senhor o seu refúgio. Oremos, irmãos. Senhor, vinda em nosso auxílio. Deus, nosso Pai, que pela palavra de Jesus nos convidais a segui-lo, iluminai o nosso olhar para que, fazendo agora a vossa vontade, sejamos recebidos um dia na glória eterna.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos a vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nestes mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Por amor criaste o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvaste por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e arcanjos e todos os corpos celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Deus Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Mike, Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, que foram das nossas famílias e da nossa comunidade. Todos que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença.
Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No domingo passado a comunhão correu muito bem, o que eu tenho a agradecer, e hoje também faremos o mesmo sacrifício. A ideia é não nos cruzarmos uns com os outros, não passarmos uns com os outros. Mantemos as distâncias, portanto, os primeiros a comungar são os do fundo e dos lados, e as pessoas aguardam, sem perdermos muito tempo. Eu sei que é difícil ter a máscara e estar na igreja com a máscara, portanto, vamos fazer o mais rapidamente possível. Portanto, mas eu respeito e agradeço às pessoas que me dizem que é difícil estar, e eu sei que é difícil porque eu não tenho. Portanto, vamos fazer o mais rapidamente possível e com toda a ordem.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos aos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Os romeiros, pelas poucas atividades que tiveram durante o ano, entregaram $4.000 à Igreja. Portanto, muito obrigado pela generosidade. Agora também continuo a dizer, para não nos encontrarmos todos no hall, podemos sair pelo salão, e alguns, esta parte, porque o objetivo é não nos cruzarmos muito, não estarmos muito próximos. No sábado, como que é o dia 5 de setembro, e que seria a nossa festa, vamos ter a partir das 2 horas a Capela de Assunção de Cristo. Faremos uma pequena oração, que será transmitida pelo YouTube. Não podemos vir todos, só virá a comissão, porque não podemos estar, mas será transmitida pelo YouTube, e depois teremos sempre voluntários ali junto da capela durante todo o dia e domingo, junto do Assunção de Cristo, voluntários, que eu penso que a comissão está a organizar, e se alguém quiser também fazer esse serviço, estar por aqui, porque não podemos ter as portas da igreja simplesmente abertas, portanto tem que estar alguém. Mas vamos viver a nossa festa de Assunção de Cristo dos Milagres com muita alegria, e eu agradeço a todos aqueles que já trabalharam, que já estão a modificar a capela. Não é nada de extraordinário, mas é muito significativo. Não é nada daquilo que estamos a fazer, mas tem muito significado, porque é por tudo aquilo que significa na história da nossa comunidade. Desejo a todos bom domingo, boa semana, ida em paz, e que o Senhor vos acompanhe.